107.9 UEL FM, iniciando mais um Story Album, segunda temporada, com mais um convidado que vem falar da sua preferência, seu gosto, do porquê que essa obra teve a sua relevância naquele momento, enfim. Esse é um dos figurinhas que Obelisco ia ser pequeno. Porque o cara, além de ser conhecido e além de conhecer muita gente, é um brother de muitos anos, de muitas coisas, muitas atrapalhadas também. E que veio hoje falar um pouquinho do seu gosto musical, um pouquinho da história. E esse cara fez história, faz história. E é um prazerzaço receber um cara desse calibre, que é o Sérgio Paçoca. Obrigado. É nóis. Você sabe que o carinho é grande, você sabe que é um prazerzaço nosso estar aqui com você, cara. Que bom. Nós torcemos muito por bom. você, não é de hoje. E iniciando os trabalhos sob a regência do senhor João Lopes, pega aí o disquinho que ele veio aqui falar desse disco. Coisinha singela. Engenheiros Babai. Ô, louco. Como, por quê e por onde? O Engenheiros foi escolhido, cara, assim, dentro de uma leva das nossas preferências, né? Mas por um motivo especial. Bom. Esse show aqui, em especial, foi feito aqui em Londrina. Moringão, dia 9 de agosto de 1991. Exatamente no dia do meu aniversário de 21 anos. Faz tempo. Um pouquinho. Então, quer dizer, eu digo que... Brincadeira. Foi o presente. Eu promovi o show do Engenheiros. Mentira. Você só... Valendo. Mas foi, assim, uma coincidência muito bacana que a gente foi no show e comemorou lá depois. E foi muito legal. Não, e uma puta coincidência, né? Sim, muito. Uma coincidência boa, danada. E da onde que vem esse lance seu com Engenheiros aí? Cara, naquela época a gente, né? Tava em alta também, né? Então, tinha acabado tocando Rock in Rio. Exatamente. Era Engenheiros, Legião, Ira, Titãs, Capital, era isso aí. Então era essa a nossa nacional, vibe, né, cara? Que levava a cabeça do jovem daquela época, né? É lógico que a gente curtia muitas outras coisas, lógico, rap e tal, mas nacionalmente a falando, base, né? Eu acho que a base começa no rock nacional. Você começa ouvindo o que toca no rádio, pra depois ver as vertentes, né, cara? Pra depois ir pra outro lado. Abrir o leque e tal. Te sair um pouquinho daquilo, queira assim, queira não. O rock nacional é um tanto quanto comercial, sim, né? Então começa tudo ali. E o Engenheiros era tipo assim, um dos cabeças que a gente mais ouvia, né? Você sabe que eu acho muito louco isso aí? Lembrando de novo, esqueci. Agradecendo ao apoio cultural do Empório Mineiro e Abonato Santos, que sempre são presentes e sempre permite trazer essas figuras aí pra gente contar um monte de história. E a parceria também com a Alma Web Rádio Londrina, que também é outro parceiro e que divulga o trabalho. Obrigado a todos. Dando sequência, menino. A gente estava falando da questão do... Eu ia contar do Engenheiros. Quando eu volto para Londrina, ali por 88, 89, eu conheci um cara que ele era muito fã e eu nem me ligava muito em Engenheiros. Ele gravou um cassete pra mim, eu ouço que eu digo, não ouço a ninguém. Sim. E do Revolt de Dantes. Falei, não, você tem que ouvir isso aqui e tal. Conheci algumas músicas, mas... E em 89 eu fui no show. Que foi no comício do Brizola. Lá no Cinco Conjunto. No Cinco Conjunto, exatamente. Lá na ponta do... Você lembra? Salvado, sim. Você morava no Vivi ainda? Não, ainda não. Nessa época eu morava no Jardim Bandeirantes. Você morava no Bandeirantes? Achei que você já tava lá já. E, pô, muito bom. E assim, os caras eram bons, só que não era tão show, porque estavam fazendo comício, aquela coisa toda. Estavam começando a aparecer. Porque era uma banda gaúcha também, tinha essas coisas. Tava fora do meio do Rio São Paulo e começando a despontar. Então os caras sempre foram muito bons. E o trabalho deles é diferenciado desse
Não, e aqui eu acho o Londrina tinha essa coisa de os caras gostarem mesmo do Engenheiros, né? Que a galera ouvia, principalmente quando saiu o Papo é Pop, assim, que daí ganhou uma notoriedade maior. Porque nesse comício lá, eram os que eu digo não ouço ninguém. Os que eu digo não ouço ninguém. Aí veio veio ao vivo. Aí depois veio, o ao vivo MTV. Não é MTV, não, nem tinha MTV. Eu acho que não, doidão. Em 89 saiu aquele ao vivo, Alívio Imediato. Não. Alívio Imediato. Alívio Imediato eu acho que é de 88. Então, 88. Esse é de 90. Esse é de 90. É isso aí. Os caras lançavam quase um LP por ano. Exatamente. Porra. E era muito bom. Muito bom. Quando você foi, pela coincidência do seu aniversário e tal, você já sabia que ia ter o show? Sim, porque o show era divulgado pela Folha. Exatamente. Então ele era divulgado, era vendido o show e tal. Então quer dizer, putz, já criava a expectativa. Que bom, cara. Então vamos. Aí saí coletando um amigo daqui, um amigo dali, vamos todo mundo. Nem precisasse chamar, não é meu aniversário. Então mas sabia que o evento, lá, né? Exatamente, lá ia encontrar todo mundo. Foi muito legal. E de lá a gente esticou, foi para outros lugares. É mentira. Primeiro, diga-se de passagem, primeiro a gente foi pro hotel ver os caras, né, cara? Que legal. Falar nisso, pega aí. Legal isso, né, cara? E você lembra qual hotel? No Cristal, ali na... Tá. Nossa, o Merchan, né? O Merchan, ali na Quintino. E é total acessível assim? Cara, uns foram. Esse aí era o guitarrista e baixista, né? Sim. O baterista também foi bem acessível. Mas em compensação, a estrelinha só pegamos dentro da van. Não teve como. Aí de lá a gente esticou, né, cara? Fez uma presencinha lá e depois a gente esticou. Aí a noite foi pequena. Aliás, a noite era pequena. Sempre, né? A gente sempre foi, cara. Diga-se de passagem, eu nunca sabia o que era noite, o que era dia. Ou que dia que era dia, né? Ou quando era dia. Que dia? Aliás, uma das coisas mais... Isso aí você viu, tem gente que vai ouvir, vai ver, vai saber o que eu tô falando. Então, a gente tá falando. Quantas vezes você saindo do Valentino dava aquela impressão de morcego, né? Sol na cara, você não tava acostumado. A gente não quiseram correr e a gente tava saindo do boteco, cara. Sentava na escadaria lá pra tomar a última e, nossa, era bom demais. Muito bom. Uma época doida, né? Mas é legal. Graças a Deus, né, cara? Sim, Graças a Deus. A gente tem o privilégio, vou dizer isso, de andar Londrina inteiro e não ter medo de nada, perigo de nada, e tava sossegado, e tava era outra época, né? Era bom demais. Era outro mundo. Aliás, você lembra quando a gente se conheceu? Onde foi? Eu estudava no Evaristo, na Goiás, você estudava no IEL, na Brasil, e a gente se conheceu na aplicação. E na adega também. Na adega também. Na aplicação jogando. Na aplicação jogando. Que daí tinha aquela palhaçada lá, os caras me confundir com você. E vice-versa. Pega essa parada, gente. Por causa disso aqui. Esse era o cara nos anos 90. Salomé deixou o cabelo crescer por minha culpa. Pronto, tá bom. Ou meu privilégio, não sei, né? Minha culpa. Você lembra dessas histórias aí que claro, os caras cumprimentavam, né? Sim. E aí, Paçoca? Não sou Paçoca, sou o Salomé. E aí, Salomé? Não sou o Salomé, sou o Paçoca. Cara. E foi um tempo isso aí. E hoje ainda, você vai ver, a hora que falar pra alguém, vai falar, tava os dois irmãos lá. Não, nada a ver. Mas se fosse irmão, não se dava tão bem. Não. E eu lembro desse dia da aplicação, porque eu tava meio puto com a história. Já falei, tem que saber. Aí eu vi você entrando na quadra. Aí quando eu vi... Mala! Né? Quando eu vi você entrando, eu falei, agora eu sei quem é esse Paçoca. Aí foi assim que a gente começou a conversar. Aí depois foi na adega. Que era um lugar... Aí que a gente viu que estava mais perto do que parecia. Ia nos mesmos lugares, só que não tinha coincidência de ter trombado um ao outro. E conhecendo as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. E nos mesmos lugares. Fácil. Legal, cara. Legal demais. Mas nós estamos falando isso aí em 91... Não, 88. Não, vai mais.
Porque depois eu saí e voltei. Então foi antes de você sair. Foi, 88, 89. Eu sei que, era uma época muito Bom legal. Bom demais. E assim, como a gente convive com pessoas em comuns até hoje, Diga-se de passagem, vai ter um monte de velho que vai ver isso aqui. Vixe, vai falar, lá, mentiroso. Exatamente. Você acha? Você, depois, ali, você morou ali perto do lago também, né? Morei na Bento Munhoz da Rocha. Diga-se de passagem, eu chamava aquela casa de a Mansão Amarela no Beiro do Lago. Casa do Paçoca Traluca. Tem história. Imagina. Tem algumas. Tem alguns amigos que moravam mais na minha casa do que eu. Tinha dia de eu chegar em casa e ter churrasco armado, a churrasqueira acesa, cheio de gente. Falava, o que tá acontecendo na minha casa, velho? Não se preocupe, é só uma festinha. Tá bom. E eu, como eu falava, começava na sexta, acabava no domingo de madrugada. Bom demais. É outra história. Você foi lá, né? Não, nessa casa não. Não sabe, seu João. Eu só conheço as histórias dessa casa. Não sabe. Mas o barato desse momento também é que, além da liberdade, além de todo mundo tinha o mesmo objetivo, que era estar junto, né, cara? Sim, eu tenho muito isso na minha cabeça, assim, a gente gostava de compartilhar, assim, vai lá, vai no DCE, vai no RU. No RU, cara, quantas vezes o RU velho ali na Montese, né? O RU velho, a gente se reunia ali, cara, pra não fazer nada, ou tinha algum show, a gente tava lá e era bom demais. Quando eu tinha cervejada era mais. Eu ainda. Aquelas árvores são regadas a cervejada, né, cara? Com certeza. Não, e pra quem tava lá, a cerveja era sempre quente, o lugar era sempre cheio. Eu não sei como. A gente não tinha dinheiro. E tinha que ir a pé e voltar a pé. Eu não sei como. Porque se gastasse de ônibus, não tinha com que beber. E eu não sei como que a gente ficava ruim e bebia tanto, cara. Não sei. Mas tava. Conhecimento de causa. Quem tem amigo não morre pagão. É por aí. É por aí. Aliás, muitas vezes. Mas também tinha um outro detalhe. É você ter esse tipo de relacionamento em várias aberturas. Essa é uma coisa que, cara, é assim, eu tenho pra mim como bom, como... Sim, positivo. Eu nunca fui de uma tribo, eu nunca fui punk, mas eu andava com punk, eu nunca fui dark, mas eu andava com dark, eu nunca fui metaleiro, mas eu andava com metaleiro. E eu me encaixava com todo mundo, era legal isso aí, entendeu? Era uma coisa muito eclética, né? Então, e você começa a consumir mais coisas, ter acesso a mais coisas. Isso era uma coisa muito legal. Você conhece fulano? Sim. Conhece plano? Sim. Não tem nada a ver um com o outro, mas estava junto ali. Sim. E isso era muito legal. E a troca, né? Porque daí você vai trocar um monte de coisa, você vai falar um monte de coisa. Enriquece demais isso. Enriquece demais. E numa era que era analógica, sem celular, sem internet, boca a boca. Uma coisa que você falou de analógico, me veio à mente aqui. Em 92 eu saí de Londrina, fui trabalhar no interior de São Paulo, uma cidadezinha pequenininha lá chamada Bocaina. O meu melhor amigo nativo lá era o Caipiro. Todos os dias ele passava na minha casa e trazia 4, 5 cartas, mas cartas daquelas escritas à mão, do envelopinho com fitinha amarela, verde e amarelo, cara. O carteiro falava, cara, você recebe mais carta do que o próprio centro. Eu falava, mas eu vou fazer o quê? Só que era um cara que estava fora com a cidade inteira que eu digo assim, dentro do nosso métier, né, dentro do nosso universo, mandando carta para um lugar só. Então era muito legal, muito legal. E assim, até pouco tempo atrás eu tinha umas cartas lá ainda, que é bacana, cara, era muito legal. Primeira dica, vou pegar aqui para poder lembrar. O exército de um homem só. Por quê? Explique. O exército de um homem só era justamente isso. A gente via o contexto da coisa. Eu tô num universo, eu tô num exército, várias pessoas, mas se não for eu por eu, o exército não é ninguém. E a música diz mais ou menos isso.
Então a gente não tem barreira, a gente não tem fronteira, a gente ia para onde a gente queria e chegando lá encontrava o exército exatamente igual a gente. É mais ou menos o que a letra diz. Escutem lá a primeira dica do Paçoca. 107.9 dando sequência no Story Album hoje com o ilustrado aí, o menino figurinha aí conhecido. Bicho, você tem um monte de coisa, né, Paçoca? Você além de conhecer muita gente, você passou por um monte de fase também, né, meu? Sim. Algumas, né, cara? Fase de se internar em casa e não querer sair, fase de agora eu sou homem e eu vou assumir a responsabilidade de todo mundo. Então essas vertentes a gente sempre passa, né, cara? Não é inevitável. Casa, separa. Agora não. Agora não é isso mais. Não, não há problema em casa. Mentira. Não, tô falando lá atrás. Lá atrás foi. Mas até que não, cara, porque foi uma vez só. Eu casei e separei. Foi uma vez só. Casei e separei. Graças a Deus, tudo tranquilo. Agora eu tô casado, tô tranquilo. Tenho 2 filhas lindas, uma esposa linda e tá firme e forte. Enquanto estiver obedecendo ela, tá tudo certo. É assim que funciona. Tá certo. Quem achar que eu tô errado, que atire a primeira pedra. Não, assinou o contrato. Assinou o contrato, amigão. Já era. Já era. Você tem acompanhado, assim, saído, ver de vez em quando algum show, alguma coisa assim? Cara, não. Na verdade, eu tô com uma neném nova em casa, então dá uma segurada, dá uma travada. Mas eu já disse pra minha mais velha que eu vou levar ela pra ver o Capital. Tá. Agora em junho. O acústico, né? O acústico, aniversário do acústico. Exatamente, vou levar ela pra ver. Legal. E o dia que eu falei, vou te levar pra ver, ela falou, o quê? Show, aonde? No Moringão, mas lá tem show. Falei, você vai ver o que é bom na sua vida. Foi bom você falar isso aí, que eu conversei com uma pessoa no final do ano passado. Justamente isso. Tá perguntando, ele voltou pra Londrina, quer mexer com evento, alguma coisa e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, um lugar que você acha que era legal fazer? Eu falei, Moringão? Eu falei, você não foi no show no Moringão? Em vários. Memória afetiva. Exatamente. Porque o que você vai fazer com sua filha, exatamente o que eu falei pra ele. Cara, você vai tirar as pessoas de casa que vão mostrar pros filhos o que a gente fazia atrás. Não vai subir no negócio e derrubar o portão. Eu conto pra ela, ela fica imaginando. Minha filha tem 23 anos, mas ela fica imaginando e falando, mas você não fez isso? Fiz. Não é possível, Mas como que era? Cara, era assim. Eu não consigo ver isso. Então, exatamente. Por isso você tem que ir lá. Ela pra poder falar, era assim. E aí você vai sentir aquela vibe, sentir aquela a batida do som na camisa, assim, ó. Isso é legal. E hoje com uma vantagem, né? Porque o equipamento é melhor, vai ter uma qualidade melhor de som, não vai ficar aquele eco lá dentro do sentado. E não vai ter ninguém subindo naquela parte de cima, pendurando. Não, hoje não. Esquece. Quem fazia aquilo, se for fazer isso hoje, trava a coluna, quebra a perna, não junta mais. Cai. Não, os caras... Não aguenta. Que isso. Então, são outras coisas, né? Que assim, se você conta pra essa nova geração, os caras ficam de cara. Eles não acreditam que aquilo era possível. Eles falam, mas não, isso aí é inviável. Não é. Era bem inviável. Muito viável. Diga-se de passagem, era a única via que tinha. Era a única via que tinha. Tem esse outro detalhe. Não é que existiu. Não, pra outras pessoas existiam, pra nós. Pra nós não. O nosso universo era aquele ali, pronto. Mas como era o DCE, né, cara? Tipo, você em show de banda underground e um lugar que deveria entrar 30, tinha 100. Quantas vezes a gente foi no DCE ali na esquina da Piauí com o Cabral, que fechava as 2 ruas de tanta gente, todo mundo entrava dentro daquela casinha. Como assim? Mas tem que ver o jogo. Então, parecia aqueles desenhos, né? Do gato do Félix. E o cara vai entrando num lugar assim e não acaba nunca mais. Por quê? Primeiro, a necessidade de consumir,
algo que move você, Sim. tá no meio com a galera e fazer parte. Era a nossa vida aquilo, né, cara? Era a informação que nós Era a tínhamos. informação que a gente tinha. E outra, quem que vai fazer show? Fulano, como que você sabe? Ah, o João me falou, o Antônio me falou. E no cartazinho. E eu peguei dele e tô falando pra você. E assim vai, era de boca em boca, os cartazinhos colados nos postes. Nos postes. Era Nos legal demais. postes. Os flyerzinhos, os caras entregavam, falavam, pô, Xerocado. xerocado. Puta, era bom Não, demais. e xerocado legal pra caramba, assim, tinha assim, aí os caras colocavam os patrocinadores né, na barra, assim, Sim, sim. e geralmente era nas lojas de skate, Sebo locadora, de disco, locador de CD. locador de CD, mais pra frente. É que viver esse momento, pra nós, tem um gosto. É igual quando, eu acho que você lembra, lógico, você lembra, ali em 91, quando teve o Rock in Rio 2. Aham. Que o rock nacional estava em alta e as atrações que vieram de fora, eu acho que o set era muito bom, muito amplo, assim. E quando aparecia bandas igual nesse, tocou Engenheiros, tocou Titãs, tocou... Não vou lembrar todo mundo, nacional. Mas esses dois eu lembro muito bem que a galera cantava em cor, assim, cara. Meio mágico, assim. E assim, se os caras parassem de cantar lá, a música continuava. Continuava de boa, de boa. O show tava na cabeça da gente. Tava. Entendeu? Tava na cabeça do público, da molecada daquela época. Porque, cara, fazia todo sentido. Sim. Não tinha os streams de hoje. Não, e as rádios tocavam o quê? O rock. Ou pop. Mas um pop bom. Você ia nas... Vamos lá, coisa de velho agora de novo. Aí você ia no... Antes, Baturité. Depois, Porco Jones. Sim. Aí, Kalahari, Mostarda. Que era isso que tocava. Você entendeu? Ou tirava... Nas boates, né? Que eu tava falando. Exatamente. Aí tinha os bars rock. Aí quem tocava... A primeira coisa que aprendi a tocar era os rock nacional. Assim. Entendeu? Pra depois ir pra outras vertentes aqui que a gente falou. Você lembra que tinha uma banda aqui em Londrina? Eu não lembro quem eram os caras, mas tinha um Engenheiros cover aqui. Eu cheguei a ver. Cara, eu não lembro. Eu cheguei a ver. Eu não lembro. Numa época, também não lembro o nome do bar. O Valentino era ali na Bandeirantes. Normal, onde a gente ia. E na esquina, do lado de cá, onde é uma clínica hoje, era uma casa de madeira antiga. Sim. E o cara montou um bar ali, que não durou nada. Eu lembro disso. Não durou nada, mas era bem ali na esquina. Aí nós chegamos um dia pra ir no Valentino. Você falou, tá tendo um show ali. Eu não tinha Discover. Eu não lembro disso, não. Cara, tem que dar uma procurada pra ver quem teve é. aqui, então. Você vê a influência, teve aqui. Ah, que legal, cara. Que legal. Você foi muito show no Moringão. Alguns. Naquela época, show no Moringão era semana sim, semana não. Tinha bastante show. Cara, é assim, vamos ver. Eu fui em Roberto Carlos, eu fui em... Eu tô falando assim dos fora Sim, dos anormais, vamos colocar assim, fora do nosso métier. Eu fui em Roberto Carlos, eu fui em Julio Iglesias, eu fui em... Quem mais? Johnny Mendes, eu acho que eu não sei se eu fui. Mas eu fui em alguns assim fora, mas dos demais... Titãs, eu fui em 8 shows no Moringão. Não, no Moringão acho que foi 5, daí teve 2, 3 na exposição e eu fui também. Roupa Nova, uns 4 ou 5. Legião eu fui, que foi. Legião não foi. Legião eu fui. A metade do show eu assisti lá em cima, aí a outra metade eu assisti embaixo. Que também foi bem pouco, né? Porque Cara, ele foi embora. Exatamente. Quem sabe da história? Eu não sei, exatamente. Eu não sei se eu dou, se eu falo que ele tem razão. Sim, sim. Ou se eu quero matar o cara que jogou lá no palco, né, cara? Então, mas isso aí a gente não vai conseguir mensurar nunca. Não, tem coisas. Pra quem não sabe, tem Information Society. Aqui, Information Society eu fui. Pós Rock in Rio. Logo na sequência. Que os caras não tinham nem ido embora do Brasil, vieram pra cá. Sepultura. Sepultura teve também. Sepultura, cara, tem uma coisa engraçada que foi assim, quem promoveu o Sepultura foi o Jorginho. Ajudou a promover. E lá, antes de começar o show, a gente bebendo e tal, acabou a cerveja do saquinho, joga o saquinho com espuma fora. A hora que eu joguei, o segurança me pegou.
Falou, você não vai assistir o show. Eu falei, caramba, velho, perdi o show. O cara me levando lá pra trás pra me enquadrar e tal. Eu cruzei com o Jorginho no meio do corredor. Você tá levando o pessoal? Ah, ele tava fazendo algazarra lá, jogando cerveja. Não, pode deixar, ele tá comigo. Voltamos, graças a Deus, assisti o Sepultura. Graças a Deus. Também não vi, esse eu não vi. Eu vi. Então, e assim, mais alguns, né, cara? De Cleiton e Cleidir, a Sepultura a gente viu lá. Ah, cara, liga pra mim. Djavan, já vi. Muito bom show. Muito bom show. Secos e Molhados, quase. Oswaldo Montenegro eu vi. Lá no Domingão. Que coisa, né? E como eu disse, era semana sim, semana não tinha show. Bom, ruim. Então, mas aí vem um detalhe crucial. Era o palco que tinha. Pra esse tipo de evento maior. Assim. Ia tocar onde? E outra, os caras queriam público. Sim. O que cabia era ali. Vamos fazer, não é Kalahari? Não suporta. Sim. E não é pro... Kalahari tinha uma porta de banco no meio giratória. Isso aí, né? Cara, puta de assunto. Uma vez fui passar lá, ruizão, vomitei na porta giratória. Não sabia se isso voltava. Nossa. Cara, você pegou essa fase de Baturité? Sim. Baturité eu não peguei, eu peguei Porco Jones. Baturité ainda tinha os campeonatos de freestyle na porta, lá na rua, nos domingos à tarde. Tinha os campeonatos de skate lá na frente, de freestyle. Os caras iam andar lá na frente, aí depois a gente caía pra dentro. Época que o Bonito resolveu virar DJ. O DJ, lembra do Bonito? O Bonito... Eu sei quem DJ. é. Então, resolveu virar DJ e acabou entrando lá, nem sei se ele tocou lá, mas foi nessa época. Porque parece que hoje, se a gente analisar, você vai falar assim, né? Vamos pegar um período de 5 anos, 90, 95, assim. É pouco tempo, né? É pouco tempo. Mas foi muito intenso. Então, é aí que eu ia chegar. Tinha tanta coisa, cara. Tem que acontecer muita coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. É muito louco isso. Num final de semana você fazia 3 rolês que ficava marcado pro ano. Só que na semana seguinte tinha mais 3 desses. Só que daí eu tenho uma tese comigo, viu, seu João? Que eu deveria ter se aposentado pela prefeitura do tempo de andar a pé. Misericórdia. Cruzar a cidade de um lado pro outro, procurando um boteco, festa. Na época da Baturité, eu morava no Califórnia. Na verdade, no São Fernando, que é depois do Califórnia. A gente saía daqui, do final da Quintino ali onde era a Baturité, e ia embora a pé, 5, 6 horas da manhã. Não, então, é isso aí. E era bom, ia conversando, encontrava um aqui, outro ali, um indo embora daqui pra lá, o outro indo embora de lá pra cá. Então era muito legal. É dessa época que você conhece o Sr. Gugu? Sim, eu conheci ele em 89, eu acho. 89. 89. Sei lá. Sei que ele tava fazendo tiro de guerra. Foi por aí. Eu morava lá, a gente se conheceu dentro do ônibus, a gente se conheceu. Verdade. Um mais louco que o outro. Não, mas o barato, porque tinham essas coisas, essas convenções de você ocasionalmente ver a figura e de repente... Esse é uma qualidade boa de nós aqui londrinenses. Você cruza com um dia, bom dia. Cruza no segundo dia, bom dia, tudo bem? No terceiro dia, vamos tomar uma depois e não sei o que, você já vai... Uma proximidade. Você já vai criando esse vínculo, eu conheço o cara, não sei quem que ele é, mas eu conheço. Tem isso aí mesmo. Né? Então já vai criando essa afinidade. E nesse momento, igual você falou no bloco passado, agora há pouco, daquela questão de andar com punks, pessoal do metal, enfim, pessoal do rock, porque na verdade se a gente colocar quem era do rock frequentava o mesmo lugar, porque onde tocava o Convulsão, tocava o Fine Ride, tocava o Hardmone, tocava o Cabide, cada um tocava uma coisa, mas todo mundo junto, ou era no DCE ou era no Armazém,
Ou era no Tinha o próprio RU também. o RU, entendeu? Ou as festas. Aí a gente fazia as festas em casa, que os caras iam tocar. Exatamente. Bem Segunda isso. dica. Segunda dica. Vamos lá de novo. Ilusão de ótica. Ilusão de ótica também, cara, volta aquele egocentrismo meu que o que eu tô vendo não necessariamente você vê. E a gente vai comungando dessas visões. E isso vai agregando, vai crescendo. Às vezes eu vejo uma coisa que não é o que eu tô vendo, mas você vê outra que, poxa, essa sua visão é exatamente isso. Escutem lá então a segunda dica do Paçoca. Sérgio Paçoca, para os íntimos. 107.9 UFM. Story Album, para falar mais uma vez a preferência do gosto e da vontade, da importância da obra do menino aqui, o quase 30 e tarará. Qual que foi o impacto disso aqui para você, Paçoca? O Engenheiros, como a gente já falou, né, junto com as outras bandas londinenses, eles falavam... Bandas nacionais. Londinense, desculpa. As nacionais, eles falavam a nossa língua. E falam a língua até hoje, cara. Tem muita coisa deles, de outros artistas, que se você pegar, tá muito presente, muito atual, muito... Sim. E vão ser assim, graças a Deus, pra sempre, né, cara? Esse cara via lá na frente, ou tinha o dom de falar a coisa certa na hora certa. Eu tenho uma teoria do caos, mas eu tenho comigo assim que pelo anos 80. Pela primeira vez ali era jovem fazendo música para jovem, então a identificação foi um impacto imediato, assim, tipo. Exatamente. Eles falavam de uma forma mais próxima e rebelde do jeito que a gente era. Sim. Entendeu? Do jeito que a gente precisava. Exatamente. Então, quer dizer, todo jovem vai ser rebelde dentro do universo dele, da forma dele, coisa e tal. De um jeito ou de outro. Do mundo, né? Exatamente. E os caras estavam falando pra gente, estavam falando pra eles, mas pra gente. Sim. Da gente, como a gente pensava. Porque uma vez eu ouvi alguém falando em documentário, alguma coisa assim, e eu achei um barato, porque é real. Que assim, quando esses caras estavam começando a tocar, ou começando a ouvir as coisas e tal, não sei o que, eles tinham o que pra ouvir? Ou os caras da Jovem Guarda, ou da MPB, ou aquela nova cena, Rita Lee e tal, não sei o que, Mutantes, que já eram pessoas mais velhas. Que era uma geração antes deles. Exatamente. Aí chega nos 80, tipo assim, você tem 20 e pouquinho, mas seu público tem 20 e pouquinho também, ou ali. Então você vai pegar aquela sua influência, falar com a tua linguagem, com o teu sentimento, para aquele que também tá ouvindo. Então os caras tinham dom, eles falavam com a gente de uma forma como se estivesse sentado aqui, eu e você, falando com a gente. Então essa foi a importância. Os caras falavam exatamente o que a gente queria ouvir, na verdade. E lógico. E precisava, né? Existem as facetas, obviamente. As bandas de primeira linha, vamos colocar assim, né, que era que eles tocavam em rádio e tal. Existe um segundo mundo ali que não foram as que não explodiram, mas também tem muita coisa legal. Sim. E aí que vem a magia, eu acho, desse contexto. Sim. Porque pra mim, pelo menos, acho que você também, algumas pessoas vão talvez se identificar. Os anos 80, as bandas nacionais, elas tinham um outro vigor e uma outra identidade perto dos anos 90, não estou nem à frente. A distância é muito curta e a diferença é muito grande. Exatamente. E graças a Deus, né, a gente é dessa geração. Sim. Eu tenho isso assim como louvável, muito louvável. O Fernando Tatu, quando ele veio aqui na história, ele falou um negócio que é muito legal. Que a gente teve o privilégio de nascer nos 70, crescer nos 80 e viver os 90. E curtir os 90. E a privilégio, né? Eu vi esses dias também uma crônica que falava assim, a geração milênio viu o final do analógico, o início da internet e o surgimento do streaming. Cara, mas a gente
veio antes do analógico. A gente entendeu? Então, a gente da geração X tem muito mais conteúdo do que a geração. É diferente. Mas é bom demais, cara. É bom. Né? E o legal é você ter a mente aberta para poder ir assimilando. Sim. Não, a gente teve que assimilar a tecnologia. Não é que a gente não pôde, a gente não tinha escolha. Falar, não quero. Então é morar na montanha. E assim, a tecnologia pros bem apessoados, pros bem afortunados, ela tem um Walkman. Quem tinha um Walkman era rico. Ou um aparelho de som de qualidade. Né? No máximo um gradiente 210. E olha lá ainda. Porque era o que era da época, era necessário. Exatamente. E isso fez com que a gente tivesse uma coisa muito legal, que é a curiosidade de correr atrás. Esses LPs eu comprava sem ter o toca-disco. O toca-disco eu fui ter bem depois. Eu comprava, se era pra ouvir, eu ouvia na casa de algum amigo, mas estava lá guardadinho. Ia na mesbla, lançou, escondia lá no fundo. Escondia atrás de outro, nada a ver. Levava que ninguém mexia, escondia, juntava a grana e ia lá comprar. Mas pra que você quer comprar? Você não tem aparelho. Mas um dia eu vou ter. Cara, você lembrou um negócio muito doido isso aí. Da mesbla. Ele é um final de ano, acho que é 91, cara. E um brother, o Gleison, ele chegou falando, vamos lá na mesbla, não tinha um aparelho, cara. Chegamos lá, cara, no meio da ele achou um Pixies vinil, assim. Ele morava lá na Pará. A gente escondeu no meio de um sertanejo, descemos correndo lá na casa dele, voltando. Pegou pra poder... Pô. E ainda tinha os totem com os alto-falantes, com os fones de ouvido. Você ia lá pra ouvir. Eu acho que é esse que eu quero. Não é. O vendedor na sua casa, você não pode... O totem veio depois, né? Nesse primeiro momento era... O totem veio com CD. Com CD. O totem você só colocava CD. E o vendedor na sua cola, não, você pode só passar as faixas, você não pode ficar ouvindo não. É verdade. Ouvindo muito. Então, essas são coisas assim, essa nostalgia toda, que dá um brilho, né, cara? Porque você começa a pensar e fala, faz muito tempo? Faz. 30 anos não é pouco. Só que, ao mesmo tempo, a intensidade das coisas era muito diferente, eu acredito. Lembrando disso tudo, você arrepia até hoje. E eu espero que tenha, eu tenho certeza que sim. Quem vai ver isso aqui vai falar, puta, é verdade. Eu, você e muitos outros passaram por lá e sim, era muito legal. Não, quem viveu, por isso, talvez pro jovem que é mais curioso, de repente, sua filha, por ser sua filha, por saber da sua relação com a sua, vai ver, mas os caras falam como se aquilo ali fosse tão... E foi. Era o melhor do mundo que a gente tinha. Era o melhor do mundo que a gente podia fazer. Era nosso daquela hora. Sim. E, cara, vai ser assim pra sempre. Isso aqui eu achei, essa foto aqui, que não tem nada a ver comigo. Essa camisa, você lembra onde você comprou as camisas do jeans? No Zip. É isso que eu ia falar agora. Pra quem não sabe. No Zip. Pra quem não tem ideia. Tinha umas barraquinhas no calçadão que vendiam essas camisetas. Isso que eu perguntei. Aqui não pega nenhuma coisa. E vendia mesmo. Vendia. Tinha os acessórios, né? Os varal e as camisetas lá. Era muito... Feito tudo em silk screen. Silk screen, Era muito legal, era muito bacana. Muito nostálgico, isso sim. O que eu falei sobre esse assunto? Com o Betinho. Tem uma loja, cara, na Sergipe. Tinha, né? De camiseta? Que era na Sergipe com o Duque. Ele tá um pouco mais pra baixo agora. Ah, é? Do Oswaldo, não é? Do Oswaldo. Tá um pouco mais pra baixo, eu acho. É mesmo? Acho que tá. Só que ele não faz com silk screen. Não. Ele faz com aquelas... Com a máquina lá. Então, mas é bem aquilo lá. Você chegava e falava pro cara, tem camiseta do fulano de tal? Tenho essa. Mas eu queria na cor... Não, na cor não tem. Posso fazer pra você amanhã. Beleza. Chegava com a tinta uma olhada lá ainda. Você já vai rapaz. Então,
mas tinha, né? Mas tinha. E no calçadão. Cara, aquelas escadas do calçadão era forrado de varal, dos hippies vendendo camiseta. Aliás, outro canto também que você vai saber bem, as pessoas vão entender bem, os encontros antológicos na escadaria da Biblioteca Municipal de Londrina. Cara, encontrava de lá pra tudo, né? Dá pra tudo. Pra trocar figurinha, pra chorar porque terminou com a namorada, pra ir pra algum lugar. Os aquece, os armap era lá. Pra encontrar alguém. Pra não correr risco. Né? Biblioteca também é cultura. Nossa, muita cultura. Agora pergunta pra essa nova geração se eles sabem o que é biblioteca. Não sabe. Não sabe nem onde é o prédio, infelizmente. E assim, como naquele entorno da biblioteca, além de nós ficarmos vagando por ali e tal, isso aqui, a concha. Fliperama. Concha com fliperama. Porra. Tinha coisa que os caras inventavam também. Tinha. A concha agora até que tá legal, né, cara? Aliás, tá toda sexta-feira, tá tendo toda som terça e sexta. Terça não sabia, sexta tá tendo som da concha, né? Tá bacana. Que bom, né, meu? Sim. Bom, tomara que continue, tomara que as pessoas invistam mesmo e que dê um pouco mais de abertura, porque, são os espaços públicos. Sim. E queira assim, queira não, é uma forma da gente se encontrar também. Lógico. Então é muito bom valorizar isso. Ainda mais os velhos que começa a ser da cabaceira. Tem que ser bem isso, velho. Tem que ser bem isso. Não é daqui a pouco. É daqui a pouco. Agora eu tô ligar. Eu li a hora. O Passoque, você tem essa questão de, tipo, às vezes passar pelos lugares, eu tenho, de dar uma parada, assim, ficar olhando, nossa. Esse dia eu passei do lado de onde era o clube da esquina, eu falei, cara, como que pode acontecer tanta coisa nesse lugar? Eu falo isso no clube da esquina mesmo, se você tá dizendo. Que é meio que caminho da roça ali pra mim, pra ir pra casa e coisa e tal. Eu paro no sinaleiro, olho, cara, que a gente já falou, uma nostalgia tão grande. E você vê, abre um restaurante, fecha. Não dá nada. Abre e fecha. Você fala, cara, que dó que abriu e fechou. Porque não rolou mais nada, né? Não. E era um dos lugares. Você desce em Higienópolis e vê ali onde era o Castelinho Café 7, onde era o Pantil Vila mais pra cima. Lógico. Não, cara. Eu lembro daquilo com as festas de vestibular da UEL. Ah, boa. Aliás, duas situações que você vai saber tanto quanto eu. Festas de vestibular da UEL, que eram as melhores. Antológicas. Melhores sempre. E as barracas universitárias que não existem mais. Cara, tem algumas coisas assim. É lógico que a gente tem que pesquisar. Mas Londrina já foi uma das cidades mais populosa do Brasil com população flutuante. Estudantil? Na época do vestibular. Ah, sim. Cara, chegava a ter 5 milhões de gente aqui. Chegava a ter 100 mil candidatos na UEL, cara. E assim, eram umas informações que a gente tinha como? Um conversando com o outro. Então, 100 mil candidatos. Aí você coloca mais pai e mãe, que vem trazer, entendeu? E uma semana de festa sem dó. Meu Deus. Cara, eu lembro de uma dessas, sabe? Era acho que uma terça-feira ainda. A gente tava lá no beco do Jack. E eu olhava assim e falava, cara, dia normal, a gente não consegue ir no banheiro, que só tem um banheiro, agora nós não vamos mesmo. Esquece. Só que, cara, o engraçado é que assim, a gente se virava sem fazer xixi na árvore. Eu não sei como, não me pergunta. A gente se virava sem poluir o ambiente. Sim. Era muito legal, muito mágico a coisa. Às vezes não rolava, mas não é uma coisa... geralmente, porque assim, você tinha que cuidar também do lugar que você frequentava. Exatamente, a gente tinha essa preocupação. Terceira dica é olhos iguais aos seus. Que também vai pela vertente do ilusão de ótica. O que seus olhos veem, onde seus olhos
estão apontando, o que a gente pode tirar de proveito dos seus olhos e o que eu ganho com isso, não sendo egoísta, não sendo sugador, mas assim a troca de... Tem uma frase dessa música aí que faz as pessoas parecerem tão iguais. Exatamente, a gente está vendo isso. Então, os seus olhos, com a sua visão, a gente está vendo isso e é simplesmente. Terceira dica, então, engenheiros. Olhos iguais ao seu. Finalizando mais um Story Album pela 107.9. Na regência do senhor João Lopes, já sinalizou, já deu cartão vermelho. Amarelo, por enquanto. Tá quase. Se fizer ser agora, ele já... Agradecendo ao Empório Mineiro, Abonato e Santos, pela parceria de sempre. Muito obrigado por fortaleceram a gente. A parceria com a Alma Web Rádio Londrina, que também é uma parceira de divulgação. Valeu. Mais uma vez ao El sempre, né? Segunda temporada do Story. Finalizando hoje com meu brother de sempre, o Sérgio Paçoca, que me chamou a atenção que ele tinha escrito o nome dele errado. Mas todo mundo faz. O que dizer desse finalzinho, dessa continuação de 2025? Cara, muita esperança, muita força, muito empenho, fé, muita fé. Deus está na frente sempre. A gente não faz nada se não for por Deus. E acreditar, continuar sendo... Ser legal, é legal ser legal. Eu tenho isso pra mim, é legal ser legal. Quem tem amigo nunca fica sozinho. Nunca fica Bora, descalço. vamos ser otimistas. Sempre. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço estar aqui com você. Tem página, alguma coisa? Não tenho, cara. O cara é antes. Não sou. Sou analógico. Vai aparecer as páginas do Story Album. Inscreva-se no canal, deixe seu like, é a única coisa, cara, que é necessário pra gente continuar fazendo isso aqui com essa qualidade, trazendo essas pessoas pra você entender e fazer a sua também. Quem tem história faz história. É bom. Esses caras fazem e continuam fazendo. Obrigado, seu João Lopes. Obrigado, pessoal, por mais uma vez. Valeu.